Olá, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Cristóvão Machado Gouveia, sou professor de História na cidade de Venceslau-Braz, no núcleo regional de Venceslau-Braz. Sou candidato ao processo seletivo simplificado aqui do Paraná. E o tema que eu escolhi para a prova prática do PSS é sobre povos indígenas, focado nos tupis, nos povos indígenas tupis, ao qual trabalharemos, então, economias, sociedade, localização geográficas, saberes e técnicas. Conteúdo de 7º ano do ensino fundamental. É importante, então, a gente resgatar as nossas origens, trazendo uma breve reflexão. Foi descoberta do Brasil ou uma simples conquista dos colonizadores portugueses? Professor, o que aconteceu com os indígenas de 1500 até a atualidade? Vamos lá então? No ano de 1942, Cristóvão Colombo navegou até a América. Chegando lá, ele encontrou nativos e achou que tivesse chegado às Índias, batizando-os de índios nativos então encontrados na região. Os índios, então, não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias, sem qualquer identificação entre si. Acredita-se, então, que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos atrás, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte. Então se espalharam por todo o continente e em algumas regiões formaram civilizações avançadas, algumas civilizações de muita importância. Professor, você poderia citar alguns exemplos de algumas dessas civilizações? Sim, vamos lá. São os Incas, os Astecas, os Maias e aqui, no caso do Brasil, os Tupis, né? Mas ao qual a gente vai estudar nas próximas aulas. Já que no Brasil, eles se fragmentaram. O que seria? Eles se dividiram por todo o território, formando os grupos de diferentes tamanhos, conhecidos como tupis. Havia cerca de 1 a 5 milhões de nativos vivendo então no território brasileiro. Falavam cerca de 1.300 línguas distintas, diferentes, as maiores derivadas então do tupi e do macro-G. Os tupis eram grupos que viviam em toda a atual costa litorânea, desde o Ceará até o Rio Grande do Sul, e eles chamavam esse território em que viviam de Pindorama, terra das palmeiras, devido à quantidade de palmeiras então existentes na localidade. Eram grupos indígenas que viviam da pesca, da caça, da agricultura de subsistência. Professor, o que seria então essa cultura de subsistência? Eles mesmos plantavam e eles mesmos cultivavam e colhiam seus alimentos. Alimentos como a mandioca, a batata doce, o milho. Então eles plantavam e eles colhiam. Eram povos seminômades. O que seria esses seminômades? Então, seminômades, eles mudavam de aldeia e eles mudavam suas aldeias de localidades. Assim que os alimentos ficavam escassos, assim que iam acabando os peixes, as suas plantações, os solos iam ficando inférteis, então eles mudavam, então eles iam para outra localidade, deixando que aquele local, então, a natureza voltasse a se encarregar de reconstruir novamente. E no seu novo local, eles construíam tudo novamente. Suas casas, então, eles construíam de novo tudo nessa localidade. E como eram chamadas suas casas? As suas casas eram chamadas de ocas e malocas. As ocas, então, eram unifamiliares. Já as malocas eram multifamiliares, que era uma junção de todas essas ocas de toda a comunidade. Toda a comunidade era considerada, então, malocas, né? Ocas variavam de tamanho e de formas entre as tribos. Eram locais de rituais, de celebrações, rituais conduzidos por pajés e anciões. Qual era o papel do homem, então, na sociedade indígena?
era da criação da aldeia, era de construir suas casas, era responsável pelas guerras, porque era muito comum o conflito na época dos indígenas de uma aldeia com outra, responsável pela plantação, pela pesca, pela caça. Já a mulher, então, era responsável pela colheita, já que o homem plantava, a mulher colhia, do preparo dos alimentos, da fabricação de utensílios e adornos, da extração do pinhão. A educação, então, era uma obrigação de toda a tribo, de todos em geral, e já os doentes e idosos eram deixados, então, à própria sorte. Os tupis tinham um ritual chamado antropofagia. O que seria essa antropofagia, esse nome diferente, professor? Então, os tupis, eles realizavam rituais onde eles comiam a carne de seus inimigos como forma de assimilarem forças e a sua valentia. Os povos nativos acreditavam em entes passados, que os espíritos se comunicavam com os humanos através de animais, de sonhos e visões, e algumas aí eram adeptos do xamanismo, que acreditavam, eles não acreditavam em diversos deuses e nem um só deus, mas sim tendo como figura um xamã, um pajé ou um elo ali com o mundo divino. E graças a essas crenças, nos dias atuais, nossa cultura é muito vasta e muito rica, tendo inclusive, né, lendas, exemplo como a do Boto, o Boto da Amazônia, né, orientados, e eles eram muitos orientados, então, pela fase da Lua, que eles entendiam as mudanças climáticas onde eles plantavam e colhiam. Então, eram orientados pela Lua, que eles colhiam e plantavam seus alimentos. No Brasil, no ano de 1500, com a chegada dos colonizadores portugueses, chegaram aqui, então, no Porto de Bahia, encontraram os povos indígenas e, por isso, né, professor, eles perguntam se foi uma descoberta ou uma conquista. Por isso que o professor aqui está perguntando se foi uma descoberta ou uma conquista. Deixa essa questão aí como reflexão, né, para a nossa próxima aula. Mas, assim, com a chegada dos portugueses, nossos irmãos indígenas, grandes partes foi dizimada por doenças como varíola, sarampo e gripe. Desses aí, cerca de mais ou menos uns 90% que foram trazidos pelos colonizadores portugueses. Então, com a exploração também do ouros, trocados por pentes, espelhos, a exploração do pau-brasil, ao qual deu o nome ao nosso amado país. Os portugueses, então, começaram a explorar os indígenas para um trabalho escravo, com a extração do minério, da seringa, para a fabricação de borracha, o plantio e a colheita de cana-de-açúcar. Com isso, reduziu-se de 5 milhões de indígenas na chegada de 1500 para um número de 880 mil, segundo os dados do IBGE, no ano de 2010. Professor, e hoje onde vivem esses povos indígenas? Então, hoje, eles são protegidos, né, pela FUNAI, um órgão responsável pela proteção deles. Alguns vivem ainda de modo e a cultura na Amazônia, ainda de modo com a cultura ali na Amazônia, preservando a sua cultura, as tradições, e já outros vivem na beira de estradas, asfaltos, mas não mais em ocas, né, nas malocas, mas sim em casas cobertas de lona, e muitos outros vivem de forma normal em casas normais, devido à miscigenação, essa mistura de povos, de culturas. Graças aos nossos irmãos indígenas, então, hoje nós temos a dança, cerâmica, tecelagem, cestaria, pintura corporal, arte plumária, principalmente, né, a música, comidas como a pamonha, a tapioca. Essas riquezas, então, são heranças deixadas pelos nossos irmãos indígenas. Uma curiosidade bem bacana aqui, que eu quero deixar para vocês, é o nosso banho diário, que não foram os portugueses que trouxeram, e sim os indígenas, que eram muito higiênicos, e a gente pegou esse hábito deles, então, de tomar banho todos os dias. Deixo aí, então, para vocês, para a próxima aula, a pergunta: realmente foi um descobrimento ou foi uma conquista? E também vou deixar aqui algumas fontes históricas, né, acerca da FUNAI, de alguns artigos, para que vocês estejam, né, refletindo para a nossa próxima aula. Muito obrigado.